Mas afinal, como Ronald Reagan conseguiu o feito de baixar a carga tributária de 70% para 28%, por exemplo, e mesmo assim elevar a sua arrecadação de 517 para 909 bilhões. Isso, dentre diversos fatores, pode ser explicado através da curva de Laffer. O economista Arthur Laffer desenvolveu uma teoria onde ele demonstra a curva que a arrecadação ocorre entre o yield, que seria a arrecadação do governo, e o tax rate, que seria a base de cálculo, a alíquota de determinado imposto ou tributo em geral. Nessa base de cálculo, nós temos o ponto A, partindo de 0%, que consequentemente nós teremos uma arrecadação igual a zero, para 100% no ponto B, que teremos também uma arrecadação perto ou igual de zero também. Porque as pessoas, elas acabam tendo a sua capacidade contributiva além, elas acabam tendo um certo confisco, acabam não conseguindo mais pagar. Então, basicamente, o contribuinte, ele acaba destinando tudo que ganha para determinado tributo. E ele acaba não tendo nenhum incentivo para continuar trabalhando ou então produzindo algum valor. E isso faz com que a produção diminua e, consequentemente, se não tem produção, não tem o que tributar. Se não tem o que tributar, a arrecadação cai. Então é por isso que o Arthur Laffer ele explica que chegando a 100%, a arrecadação ela vai cair. E daí existe nesse meio período entre o 0 e o 100%, né, da base de cálculo, a tributação ideal, a média ideal para uma alíquota que vai fazer com que a arrecadação seja a máxima, a melhor para o governo. Só que às vezes o governo, querendo aumentar os seus gastos, ele precisa de mais receitas. Se ele precisa de mais receitas, muitas vezes o governo, em vez de cortar gastos públicos desnecessários, ele acaba querendo aumentar sua receita, e com isso ele acaba aumentando então a base de cálculo, ele acaba instituindo novos tributos, ele acaba fazendo aí a majoração de determinado tributo, de determinado imposto, como aconteceu, por exemplo, em 2015 aqui no Rio Grande do Sul, onde o governo Sartori, ou como disse meu professor de tributário, Sartori, ele fez a majoração do ICMS. E com a majoração do ICMS, ou seja, o aumento da base de cálculo, o aumento da cobrança, né, a alíquota efetiva, a arrecadação estava prevista em 31,7 bilhões para 2016. Só que na prática acabou sendo menos do que o previsto. Foi de 30 bilhões 385 a arrecadação do Rio Grande do Sul. Isso se deve pelo fato que as pessoas elas começaram a sair, houve evasão fiscal, as pessoas elas começaram a buscar outras alternativas, como por exemplo ir para Santa Catarina, empreender em outros estados com ICMS menor. Isso a gente pode ver diversas vezes. O caso de evasão fiscal a gente pode ver em diversos casos, inclusive trazendo ao contexto nesse vídeo aqui a questão histórica. Lá em 1696, na guerra entre a França e a Inglaterra, o rei William III da Inglaterra ele instituiu o imposto sobre janelas, o que seria o antecessor do imposto sobre as propriedades, né? E os impostos sobre janelas, se tu tivesse até 10 janelas, tu pagaria 2 shillings, que é a moeda da época. Se tu tivesse de 10 a 20 janelas, tu pagaria 4 shillings. E se tu tivesse 20 janelas ou mais, tu pagaria 8 shillings. O que aconteceu? Evasão fiscal. As pessoas elas começaram a fechar suas janelas e fechar, que eu digo, no caso, meter tijolo, tipo isso, sabe? E começaram a construir casas sem janelas também. Só que isso, além da evasão fiscal, houve uma consequência não intencional, que é o que a gente diz, né? E essas consequências não intencionais, basicamente, fez com que muitas pessoas passassem a viver em casas escuras e ambientes insalubres pela falta de ventilação e pela falta de luz. Então, há diversos estudos médicos que mostram como a falta de ventilação e as condições inadequadas da época acabou levando à propagação de inúmeras doenças. E isso acontece, por exemplo,
na taxação das grandes fortunas, o que a gente chama de consequência não intencional. A taxação das grandes fortunas, ela não vai simplesmente acontecer a evasão fiscal, porque o capital é móvel. Então, quem realmente tem dinheiro, quem realmente seria taxado nas grandes fortunas, ele simplesmente vai sair do país, ele simplesmente vai fechar sua empresa aqui e vai ir para outro lugar. O que, por exemplo, aconteceu com os empresários do Rio Grande do Sul indo para Santa Catarina, vai acontecer com esses empresários, investidores, que são os detentores das grandes fortunas, saindo do Brasil e indo para outro país. Só que, como inclusive aconteceu em outros lugares que já houve a taxação das grandes fortunas, por exemplo, a Argentina. Só que pior, as consequências não intencionais. Quais são? Nas consequências não intencionais, vai gerar desemprego, isso. E no desemprego, as pessoas elas vão precisar do assistencialismo do governo, que basicamente seguro-desemprego, auxílio emergencial, Bolsa Família, enfim, diversos outros auxílios. Nesses auxílios que elas vão precisar, meu Deus, eu tô rouco. Nesses auxílios que elas vão precisar, elas acabam recorrendo ao governo, é claro, e o governo precisa de dinheiro, porque premissa básica da economia, não existe almoço grátis. Então, o governo precisa de dinheiro para pagar esse assistencialismo. E com isso, chega um momento que ele não tem mais esse dinheiro e ele precisa de uma nova previsão de receita. Então, ele institui novos tributos ou ele aumenta a base de cálculo. E se ele aumenta a base de cálculo ou institui novos tributos, os produtos de consumo, os bens e serviços ficam mais caros. Então, consequentemente, aquilo que o teu assistencialismo estava te servindo já não serve mais. Tu precisa de mais. E as pessoas vão buscando mais. E as pessoas vão pedindo mais para o governo. Isso é quase como que uma bola de neve. No que as pessoas vão pedindo mais, o governo precisa aumentar mais os tributos para ter o dinheiro. Chega uma hora que não dá mais para o governo aumentar os tributos, porque senão rola a cabeça. As pessoas não vão mais aguentar e vão ir para cima. Vai acontecer meio que uma revolução francesa. E aí, no que não tem mais como instituir mais tributos, aumentar a base de cálculo, o governo começa a emitir dívida pública para ter esse dinheiro. Só que no que o governo começa a emitir dívida pública, então nós temos outro problema, porque uma hora tem que pagar essa dívida. Então, para pagar essa dívida, ele tem que conter o sistema da base monetária. E para isso, muitas vezes, ele eleva a taxa de juros, que é a taxa Selic, que gera inflação, fazendo com que o dinheiro volte para o governo e também para as instituições financeiras. Então, com isso, a inflação corrói o teu dinheiro e tu precisa de mais dinheiro. Isso é um ciclo vicioso. Isso faz com que as pessoas, na prática, fiquem mais pobres. Faz com que o país fique mais pobre. E por isso é que a taxação às grandes fortunas não funciona. Porque na prática, quem realmente seria tributado nessa modalidade, ele acaba saindo do país. E com a saída dele, acaba gerando as consequências não intencionais. A mesma coisa que aconteceu lá no imposto sobre janelas, que por mais que o rei William não tivesse a intenção com que as pessoas vivessem em ambientes insalubres e escuros, foi o que aconteceu. Do mesmo modo com a taxação das grandes fortunas, por mais que o governante não tenha a intenção do desemprego, é o que acaba acontecendo. E aí, com o desemprego, vem a necessidade do assistencialismo e, consequentemente, aumento de tributos e da base de cálculo. E chega uma hora que não dá mais, e aí é necessário dívida pública. E aí, com a emissão de dívida pública, uma hora tem que pagar, então é necessário o controle do sistema monetário. E, diante disso, o aumento da taxa de juros Selic gerando inflação. Então, por isso, a taxação às grandes fortunas, como diz aí o tweet do Guilherme Boulos, falando Oxfam apresentou um novo relatório com Davos. O 1% mais rico ficou com 2/3 de toda a riqueza produzida no mundo de 2020. Precisamos falar de taxação de grandes fortunas. Sim, nós acabamos de falar. Não funciona. Não acaba com a pobreza. Pelo contrário, gera ainda mais pobreza e problemas para o país. Então, por isso, eu sou contra a taxação às grandes fortunas.